Se quiser já compartilhar aí, enquanto o pessoal não entra, eu já vou fazer minha parte aqui também, Cara, compartilhar com o pessoal. assim, eu não tenho imagem hoje para compartilhar no Instagram. A gente tá falando da matéria, peraí. Em breve, estamos ao vivo. Opa, aqui não. Esse papo de biólogo, galera, falando sobre nosso queridíssimo bioma Pantanal. Só esperar o Matheus voltar aí pra gente continuar. Matheus, antes de nós Diga. iniciarmos, vou deixar esse canto aqui, ó. Já botou? Tocou não? Claro, a gente ouve aqui o sabiá laranjeira lá no fundo, né? Mas esse é a ave símbolo do Pantanal. Você sabe Não o que é? entendi. Como é que é, Márcio? Não, você pode repetir? Peraí. Esse aqui é a ave símbolo do Pantanal. Você sabe qual que é? Sei. Sabe sim, popular, sei qual que é. Então, ela mesmo que eu Tuiuiu. coloquei. Acho que esse fone aqui não tá prestando mais, não, viu? Boa noite. Boa noite a todos que estão Agora entrando. tá pegando. Deu certo aí? O áudio tá tranquilo? Tá dando pra te ouvir bem. Não. Eu tô com algumas curiosidades aqui sobre o Pantanal também, sabe? Então, deixa eu tirar esse fone aqui, que senão ele vai estrovar. Então, agora oficial, galera, depois desse hino do Pantanal, iniciaremos aí o Papo de Biólogo. Eu e o Matheus aí vamos falar do nosso não exclusivo, mas queridíssimo bioma Pantanal. Isso. Ele não é exclusivo só do Brasil, como aqui na Caatinga, né? Mas você tá falando na ave símbolo do Pantanal, Jabiru litéria, é o tuiuiu. Esse nome é bem facinho, né? Pantanal, quem não conhece, né? Tuiuiu. Que ele cantando, Pantanal ele parece é um lugar que tá batendo, né? Então, é um lugar que você consegue ver muita onça ali. É o Pantanal. E é interessante que a onça do Pantanal é diferente das outras, né? É uma subespécie. Isso, é diferente da Amazônia. Cada tipo de onça é diferente, sendo que a menor, lógico, não é o foco dos grandes felinos aqui, mas a menor onça que temos, não no Brasil, é no México, que eles chamam lá de jaguar. E a maior vai ser a nossa mesmo, a mais forte é do Pantanal. É a mais robusta, a mais truncada, mais violenta. Bom, Matheus, se quiser iniciar aí, que eu vou controlando o chat aqui também. Beleza, boa noite a todos. Boa noite, Maria. Maria já falou aí no Instagram, né? Já falou aí no chat. Bom, galera, o Pantanal é considerado a maior planície alagável do mundo. O interessante é que lá é cerca de 250 mil quilômetros quadrados. Ela abrange ali principalmente o Mato Grosso, aqui no Brasil, o Mato Grosso do Sul, e também do Pará. Falar um pouco metros lá.
Um pouquinho do clima do Pantanal. O Pantanal ele tem duas estações bem definidas, né? Uma seca, que vai geralmente abranger o mês de maio a setembro, e uma chuvosa de outubro a abril. Interessante também que durante o período chuvoso, grandes áreas elas ficam inundadas, né? Formando aquele grande mosaico de rios, né? Aqueles rios e campos alagados. O interessante também comentar que lá é tão plano, Marcelo, mas tão plano que quando chove a água demora meses para ser escoada. Então, curiosidades aqui também fala lá sobre o Pantanal. Você sabe, Marcelo, o Pantanal limitado. O principal Aqui rio ali fala vai que é ser o Rio o Rio Paraguai, né? Isso, Rio Paraguai e seus afluentes, né? Vai conhecer mais do Pantanal do que eu, que está mais perto, né? Aí Ô, cara, tem também os rios Cuiabá e Pantanal. Oi? ô, vontade de ir lá ir pro Pantanal, hein, Sim. rapaz. Rapaz, eu tenho uma parente que mora, a prima, que mora, acho que em Cuiabá. Ela já me convidou para conhecer lá o Pantanal. É, Lá um dia eu no vou, dela, cara. né? Eu também não conheci lá, igual a gente vai comentar aqui ainda. Ixi, a Maria falou que tá travando. Tá travando para você, Marcelo? Cara, boa pergunta, viu? Eu tava aqui mandando Rapaz. pro grupo aqui, o áudio deu uma travadinha. Eu achei E até que você tinha agora? Tá caído. travando? Não, agora tá filé. Agora tá top de elite. Eu me Então vamos perdi tudo tocando aqui, aí. cara. Vambora. Aqui. Então, Bom, vamos continuar tocando aí. uma coisa. Cadê Fale. aqui? Complementar, né? Da localização do Pantanal. Ele habita 22 cidades brasileiras e onde a maior parte, né, do 250 mil quilômetros que você falou, olha para você ter ideia, como é bastante. No Brasil tem 120 quilômetros quadrados de Pantanal. E os outros dois vai ser dividido nos países. E mais louco, né, o mais louco ainda é que é o menor bioma do Brasil, com apenas ali mais ou menos, depende da fonte, né? Mas vamos arredondar ali para 2% do território brasileiro, que é banhado por Pantanal, sendo que a maior parte vai estar no Mato Grosso, 60% ali mais ou menos vai estar na parte do Mato Grosso. Olha aí. Pode só complementar essa aí. Agora manda, continua aí. Para sua irmã, eu tô travando lá. Ela botou aí no chat, ó. Eu tô travando. Por enquanto aqui não. Eu também não consigo dizer se tá ou não. Bom, galera, continuando falando sobre o Pantanal, né? Eu não sei, Mari, se é meu sinal, que o sinal aqui tá cheio, não tá ok, sabe? Mas, enfim, continuando falando sobre aqui o Pantanal, deixa eu voltar aqui. Nós estávamos falando sobre a localização, o Marcel complementou. Lá é chamado, Marcel, que é uma bacia de drenagem interna. O que é isso, pessoal? Ou seja, a água escoa lentamente, aqui está dizendo, né, a água escoa lentamente e forma extensas áreas de alongamento, né? O que é isso, água escoar lentamente? É aquilo que eu falei, né? É uma região muito plana, então ela demora a água a ser escoada e forma aquelas extensas áreas alagadas, né? Forma aquela região bonita e propícia para a vida selvagem, né? Como a gente comentou, você vai achar muita onça nessa região. Uma curiosidade, o Pantanal tem mais jacaré do que pessoas. Sabia dessa, Marcelo? Essa não. O Pantanal, eu estava pesquisando aqui algumas curiosidades sobre esse bioma, ele tem mais jacaré do que pessoas. E aqui tem uma estimativa, né? As estimativas, existem mais de 10 milhões de jacaré no Pantanal. Ou seja, vamos lá, cerca de 5 jacarés para cada habitante humano da região.
É uma Lá fazenda de os pés... jacaré. Hã? É uma fazenda de jacaré. Pois é. Um lugar que eu vejo que tem, que eu já ouvi falar que tem jacaré demais assim, é na Califórnia, não. Como é que chama? É Califórnia, não? É lá nos Estados Unidos, lá, ó. Eu esqueci o nome do estado agora lá, que tá muito jacaré. Que lá o jacaré dá no quintal, aparece no quintal, né? Também uma curiosidade, como o Márcio comentando aqui também, é uma região que é o paraíso das aves. Que espécie de aves, ó, quem gosta de passarinhar? Boa noite, mãe. Então, boa noite aí, ó. Duas vezes. Que a galera que gosta de passarinhar, que aves você pode encontrar no Pantanal? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho das aves mais ribeirinhas aquáticas que você acha lá. O tuiuiu, né? Ele é a ave símbolo do Pantanal, como o Marcel já comentou, né? E é a maior árvore voadora do Brasil, viu, gente? Ela tem a árvore voadora, né, do Brasil. Ela é 1,5 de altura com 3 de envergadura. Olha o tamanho desse bicho. A gente encontra lá também garça branca. Vai achar o colhereiro. O colhereiro acha lá. Cabeça seca. O irerê. Os ançanã. São as aves mais ribeirinhas, né? Aves de rapina. A gente acha lá gavião carijó. Carcará. Águia cinzenta. E urubu-rei. Aves Muito florestais e bonito. coloridas. Aves florestais e coloridas, né? Que não vou aprofundar tanto para não demandar muito tempo aqui da live. Aves florestais e coloridas. A azul grande, arara vermelha, o papagaio verdadeiro, periquito rei, tucano touro. Essas são as aves coloridas de floresta. Aves de campo e cerrado, a seriema, as emas, a curicaca e o carão. Acabou não, Marcelo. Ainda que tem as aves noturnas. Você vai achar lá a coruja buraqueira e o urutau. É lógico que eu trouxe o resumo de algumas espécies, mas vocês vão achar muitas outras lá. São espécies demais. Agora, curiosidade ornitológica aqui na live aqui, com relação a respeito ao Pantanal. Durante o período seco, quando a água diminui, milhares de aves se concentram nas lagoas remanescentes, tornando o Pantanal um dos melhores lugares do mundo para observação de aves, especialmente nas regiões ali de Paconé, Mato Grosso e Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, quando tem ali a seca, né, das águas, tem uma concentração de aves ali. Até que você vai ser vamos supor, eu quero passarinhar, Marcelo. Por isso que eu sou doido para visitar o Pantanal, né? Principalmente nessa época de seca, que você vai lá, você vai conseguir observar várias e várias espécies. Aqui a curiosidade ornitológica é essa: torne-se o local de observação de aves, a melhor local de observação de aves do mundo. Então se torna devido à seca. Então o Pantanal ele é rico, ele é muito biodiverso, né? Como a gente falou aqui dos jacarés, né? Tem 5 jacarés para cada habitante. Outra curiosidade aí sobre o Pantanal, Marcelo, é o melhor lugar do mundo para poder ver a onça pintada na natureza. Eu estava conversando até mesmo com o Heraldo estava me falando, Matheus, lá, você quer ver onça pintada, é o Pantanal. Você vê esses vídeos que a gente vê aí no Instagram, de onça pulando na água, capturando jacaré, onça fazendo um monte de coisa, é tudo lá, tudo Pantanal. Lá você vê muito mesmo. E outra curiosidade com relação a aves é que a arara azul grande, né, eu acho que a Anadorhynchus e a o Leário, agora não me lembro o nome científico certo, ela foi salva da extinção no Pantanal, né? Porque nos anos de 1980 a arara azul grande ela estava quase extinta lá naquela região, com menos de ali 1.500 indivíduos. Mas graças ao projeto Arara Azul, né, liderado pela bióloga Neiva Guedes,
Hoje a população supera 5 mil exemplares, um dos maiores sucessos de conservação da natureza. Quando você vai para observar aves lá nesse local, você vê aquele banco de arara azul. Mas ela teve a beira da extinção. Então, eu citei algumas espécies de aves que ocorrem aqui no Pantanal, como o urutau, a ave noturna, como o tururu, o corerê, né? Falei aqui desde aves ribeirinhas, florestais e também noturnas. Mas o total, Marcelo, são 650 espécies de aves que vivem no Pantanal. Dá para você? 650 espécies. Bastante, viu? Então é muita ave que se dá para observar nesse bioma. Só que como todos os outros biomas do Brasil, Marcelo, agora a gente falou aqui um pouquinho das curiosidades, do que tem lá, do que é um assistindo a live, quem vai assistir ainda aí no canal do Marcel, é um dos melhores locais do Brasil para se observar aves, lá, na minha opinião. Né? Não que os outros não sejam, tá? Mas é um dos melhores locais realmente é o Pantanal. E porque, como a gente comentou, é muito biodiverso, né? Mas como todo outro bioma, sofre problemas ambientais, né? Apesar dessa riqueza imensa, essa riqueza natural que lá tem, né? Ele sofre uma série de ameaças. Porque lá, o que acontece? Lá tem o fogo natural, um processo natural do bioma. Só que também tem o dedinho do ser humano em relação a queimadas que acontecem, que saem fora do controle, né? Porque o fogo natural, dentro da biologia, ele é o quê? Ele é um fogo controlado, né? Ali, de forma natural. Agora, quando sai do controle, aí já não é nada mais natural, né? Ou então, seja alguma ação humana ali para que o fogo saia fora do controle. O desmatamento também o que causa mais esses dois problemas são a pecuária e a agricultura no local. Com certeza, uma área alagada, o assoreamento e a contaminação dos rios, a caça e a pesca predatória também, e, como os outros biomas também, não preciso deixar de falar, a mudança climática. Em 2020, Marcelo, estima-se que destruíram mais de 25 incêndios, né? Em 2020, destruíram mais de 25% da área do bioma. Né? Isso foi até notícia de jornal, na época, que tanto de fogo que pegou lá, destruiu mais de 25% da área do bioma. Com isso, a biodiversidade, teve bicho que morreu, onça que se queimou, onça que morreu queimado, e sem contar o que foi falado, sem contar o que foi dito. Né? A importância econômica desse bioma também, que ele atua como regulador natural das cheias, né? Funciona como esponja que absorve e libera água aos poucos. É essencial também para o abastecimento de aquíferos para o clima regional, lá na região, e atividades como turismo ecológico, pesca pecuária extensiva, sustentável e pesquisa científica. Né? Então, são algumas curiosidades aí que a gente tem sobre o Pantanal. A gente falou aqui bem rapidinho, né? Também tem que passar a palavra para o Marcel, senão ele vai falar assim, você não vai deixar eu falar não, você vai ficar só falando. Fica à vontade aí, cara. Eu passo a palavra para você, Marcel. E o restante da pesquisa aqui eu vou complementando alguma coisa. Bom, a gente falou um pouco aqui da sua localidade, né? É interessante também falar do relevo e da vegetação em si. O que acontece em volta do Pantanal... Só licença, já vem, viu? Beleza. A maior influência em volta do Pantanal vai ser do Cerrado da Mata Amazônica, né? Devido às suas localidades. E pouca coisa da Mata Atlântica. Só que vai ter mais ali a parte do Cerrado e da Mata Amazônica. Então, as espécies de vegetais vão uma hora se misturar ali antes de chegar no Pantanal. O relevo ali é 700 metros, né, a máximo em volta, e dentro do Pantanal, a sua maior área vai ser de 120 metros. Tá? Bom, coisa de relevo é bem simples, tá?
vou falar agora um pouco da sua hidrografia, que seria o quê? Não todos os rios, né? Mas vamos dizer os principais que vão passar ali dentro do Pantanal. Vamos ter o rio Cuiabá, o rio Taquari, o rio Itiquira, o rio Aquidauana e o rio Paraguai, que dentre todos, né, vai ser o principal rio. E tem uma curiosidade, galera, que eu posso dizer, não sei se vocês já ouviram, lá ele se usa muito o termo corixó. O que seria o corixó? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês, tá? E é uma coisa muito importante, tá? Corixó, ou também, vocês podem falar, braço do rio. Vou tentar ilustrar aqui, né? Bom, vamos supor que o rio principal é aqui. Na época da cheia, o que acontece? Esse rio começa a transbordar. Cadê? Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. E começa a sair pro lado, formar esses braços de rio, tá? Que são nos canais, conforme vai passando toda a época de cheia, né? A água começa a levar aquela terra, então fica aquele caminho. Seria um rio provisório. Então, o que acontece? A água do rio encheu, começa a ir na direção das lagoas, de lagos, que fica ali um pouco distante. Então, acaba tendo essa troca de água entre um outro, que seria uma espécie de escoamento, para não deixar, é importante isso, para não deixar a água sair por volta, né? É como a natureza fez para não dar alagamento em tudo. Aí o que acontece na época que passou a cheia e tá, vamos dizer, tá esvaziando. Essa água, pela gravidade, né, começa a escoar de volta para o rio. Então, do mesmo tempo que ela traz a água, quando esvazia, ela leva aquela água, esvaziando também as lagoas, aí faz o papel inverso. Então, fica nesse ciclo aí, né, de cheia e de baixa. Isso é interessante, que além de trocar os nutrientes, algumas espécies também vão fazer esse transbordo. Na roça, diz que o rio sangrou, exatamente, né? Pela própria natureza, se fosse observar, é uma coisa que impediria muitos alagamentos que tem hoje nas cidades, né? É fazer uma praça, fazer um escoamento para água ir para terra. Como cidades têm muito concreto, essa água não tem para onde ir. E tem muito lixo também, né? Então acaba tendo esses alagamentos. Outra coisa interessante é que o Pantanal, sendo o menor bioma do Brasil, o Brasil tem 6, o Pantanal não é exclusivo, apesar que a maior parte está no Brasil. Se for em consideração de biodiversidade, ele só vai perder para o Amazonas. Então, assim, pelo tamanho dele, pode-se dizer que ele vai ter mais do que a mata amazônica, né? Porque a mata amazônica é imensa. Olha que interessante. E ouvi os dados aqui, quase 60% dos mamíferos brasileiros estão no Pantanal. Então, olha a riqueza que tem o Pantanal. E outra coisa mais doida ainda, é o bioma mais preservado nosso. Devido ao tamanho, né? Todos deveriam ter essa preservação, sim. Mas lá, como tem muitos lugares bonitos, um exemplo que quem não quer ir, quem já não ouviu falar de Bonito, né? E lá também tem a segunda maior cobra do mundo, que é a sucuri. Então, para quem tem medo de sucuri, quem não quer ver onça, pernilongo, então já nem vá para o Pantanal, que vai dar problema, né? Lá você vê muita natureza, muito contato por causa dessas trocas de água e terreno. O Matheus falou aqui do quantidade de espécies de aves. É que nem, vai depender muito. Aqui o solo tem alguma característica específica para... O Adriano perguntou, dificultar a infiltração, existe alguma bacia hidrográfica nele? Tem a bacia hidrográfica... É do Rio Paraguai, né? Do Rio Paraguai, que também vai cortar o Brasil. O solo,
ali se for de nutrientes, não é tão bom assim, né? Porque como tem muita lixiviação, acaba tendo essa troca excessiva de nutrientes. Agora, para reter vai ser mais parecido com a Mata Amazônica, só nas partes que vai ficar alagadas, ali específicas, ali sim vai ter nutriente, porque não vai ter o rio, né? Trocando ali direto. Eu vou até falar disso também, que ele vai ter pântano e brejo. Qual é a diferença? E aproveitando esse inside, deixa eu ver aqui, ó. Depois eu falo dos animais. Marcelo, Bom, os pântanos. Opa! é porque, igual tem uma parte da pergunta aí do Adriano, ele falou que se tem alguma característica específica para dificultar a infiltração, né? Bom, As Adriano, plantas. também respondendo a sua pergunta, o que acontece? Lá tem alta concentração de argila. Isso ajuda na dificuldade, como fala, o solo pantanal é rico em argila, especialmente na parte mais baixa das planícies, né? A argila como ela tem partículas finas e compactadas, ela vai reduzir o espaço dos poros para a água filtrar. Essa é uma característica, né? Também é chamado de presença de solos hidromórficos, mal drenados. São solos que saturados por água por longos períodos, o que diminui ainda mais a oxigenação e infiltração de água, né? Ou seja, ele já está ali cheio de água. Né? Falando da argila, solos hidromórficos, que são mal drenados. Também o fato do relevo ser extremamente plano, né? E tem outras características também, se eu for pesquisar, como o alto lençol freático, e algumas, o que é isso, esse negócio de ser alto lençol freático? É que fala que o lençol freático ele é muito próximo da superfície. Então, essas são características que tem no solo do Pantanal que vão dificultar ali a drenagem da água. Então, repetindo, né, tentando responder a tua pergunta, a bacia hidrográfica que já do Rio Paraguai, né, que é a principal. O que seria de característica específica que dificulta a infiltração da água? É um solo com alta concentração de argila, que vai ter partículas muito finas e compactadas, que vai evitar, dificultar a filtração da água. A presença de solos hidromórficos, que é isso? Que já são solos que já estão bem encharcados, né, por assim dizer, em termos simples. Falei também sobre o relevo extremamente plano e o alto lençol freático, que ele é bem mais próximo ali da superfície, né? Tentando responder a tua pergunta, gente. Eu ia responder, não dessa forma, porque eu também nem eu sabia, né? Solos hidro... É porque, assim, quando eu fiz a pesquisa aqui sobre o Pantanal, eu tentei abranger bastante coisa, né? Aí, ele perguntando, aí você linka uma coisa com a outra, aí tem a informação. Mas as plantas também ajudam bastante. Ele vai reter não muito ali, né? Mas também tem a questão dos planaltos, né? Que é bem reta ali também, a água, o solo vai ficar compactado. Diferente do Amazonas, né? E cai a água ali, já lixivia tudo e vai embora. Porque o solo lá na Amazônia é arenoso, né? Já o do Pantanal é argiloso, já tem uma certa diferença, né? Por isso que o nome Pantanal vem de pântano, né? Pântano é aquele local que você vê que é bem encharcado mesmo, né? Ele é bem úmido. Então, devido a essas características, né, que o solo lá tem. E eu pesquisei aqui, cara, a palavra pântano, né? A sua etimologia da palavra vem do latim, é chamado de palos ou paludes, que significa área alagada, que é bem visível, né? Ou lugar pantanoso. Aí, quando foi colocado para o português, no latino, virou palustre, que aí se refere aos terrenos úmidos e encharcados. Matheus, não sei se você sabe a diferença de pântano e brejo. Cara,
brejo, rapaz, vou ser sincero que eu nunca adentrei essa informação, não. Mas, tá arriscando Ó, chutar alguma coisa, eu creio que seja brejo, vai ser, como é que é? Um local onde porque o brejo, que eu conheço o brejo, a água ela escorre, né? Pelo menos os brejos que eu conheço, a água ela vai embora. Agora o Pantanal ela fica mais retida, né, não é isso? ó, eu fiz o meu resumo aqui, mas antes eu vou falar isso é no dicionário informal, tá? Pântano é uma área plana de abundância de vegetação herbácea ou arbustiva, que permanece grande parte do tempo inundada. Ponto. O brejo é um terreno alagado de consistência amolecida com seres vivos adaptados ao meio. Não sei se você conseguiu entender a diferença. Por Cara, esse resumo não. aqui é mais ou menos isso. O brejo, a diferença do pântano, o brejo ele vai ter mais terra do que o pântano. Ele vai ter É porque, assim, os brejos que eu conheço, se for os brejos, você está falando dos mesmos brejos, nós estamos falando da Mata Atlântica, né? Que é o mesmo bioma. Todos os brejos que eu conheci, a água ela escorre, ela vai embora. Agora, no Pantanal, o pântano, né, eu creio que a água fica mais retida. Eu acho que não sei se essa é a principal diferença, né? Ou questão é, de a, também. agora você complicou, porque aqui tem duas variações, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse resumo que eu achei. São áreas úmidas onde o solo permanece saturado de água, geralmente com vegetação densa, como árvores, arbustos e principalmente plantas aquáticas. A brejo apresenta características distintas que os diferenciam de outros tipos de ecossistema. A principal característica é a presença de água, que pode ser proveniente de rios, lagos, nascentes ou chuvas. E essa água fica retida no solo, formando pequenas poças ou lagoas, e contribuindo para a formação de um ambiente úmido e pantanoso. Então você vê que o pântano e o brejo, pelo que está aqui, ele pode ser pantanoso, mas o pântano não pode ser brejo. Não sei se você conseguiu entender. Não, Ó, travou na hora que você foi explicar, rapaz. pelo Travou. que eu entendi aqui, o pântano seria mais uma área plana que vai acumular água. O brejo não precisa ser uma área plana. Vai ser formada ali um exemplo, uma lagoa pode ser um brejo, né? Agora uma lagoa não pode ser um pântano. O pântano é maior que o brejo. O pântano, o brejo seria pequenos espaços com formação de água e muito barro. E que nem você falou, vai ter a troca ali da chuva. O pântano não, o pântano ele vai ser maior e vai ser na planície reta. Pelo que eu entendi, né? É porque, assim, ó, geralmente, quando eu saí para repetorar com o Heraldo, né, a gente vai repetorar na de brejo, né? E você vê muita espécie de rã e perereca, né? E a todos o prédio que eu reparei, né? Lógico que talvez se enquadre outras características, como você mencionou, todos você vê a aguinha correndo. E o ambiente, como você comentou ali, ele não é plano. Tem um brejo mesmo lá na minha cidade que ele faz isso, ó. Ele é caído. Assim. Aqui Então, é também tem lógico. um. Então, depende também da biodiversidade local. Brejo, você não vai, por exemplo, Pantanal. A gente falou aqui, o que a gente vê em Pantanal? Jacaré, estou falando de brejo, né? Brejo ou pântano aqui não, mas eu creio que a intensidade de biodiversidade no Pantanal, no pântano, é maior do que no brejo, né? Em termos assim de aves, espécies de mamíferos. E no brejo, tanto é que, vamos supor, se você tiver lá a gente ia muito lá em Minas, o filete de água passando, né, com as plantações e tudo mais, você não vê tanta biodiversidade como você vê no Pantanal, né? Ele é uma das características também que eu observo, não estou falando agora nada de estudo, não. Isso aí é a olho nu que eu já pude observar, que é mística, né?
Você vê, porque, por exemplo... Não, pode falar. Travou ou você parou? Não, pode falar. Não, é porque o que eu estava falando é o seguinte, porque para mim, não, né, uma das principais características desse negócio da água correr o brejo não. Pelo menos os brejos que eu conheço, eles não são totalmente planos. Eles têm lá suas inclinações. Aclives e declives. Isso. O brejo seria menor. Seria menor, Maria, do que um Pantanal. Né? Não que ele não tenha sua biodiversidade, né? a sua fauna, mas seria bem uma característica também que eu vejo por mim é a biodiversidade. Você não vê tanta biodiversidade como você vê no Pantanal. A gente está falando de Pantanal aqui, não pântano, tá? Porque lá, rapaz, agora eu estou tentando lembrar o nome da cidade lá nos Estados Unidos, Marcelo, que é pântano também, onde é que Jacaré. Onde é que é a Disney? Orlando? Orlando. Como é que chama aquele estado lá? Na Califórnia? Não, Califórnia? Não é não, ó. Quer ver? Quem sabe faz ao vivo, né? O brejo, é mais fácil você encontrar ele por causa do tamanho, né? Agora o pântano, você não vai olhar um coisa de água e falar um pantanal. Um pântano, né? Não um pantanal. Qual o nome? Flórida, não, é Flórida. É na Flórida. É exatamente isso aí, ó. É um volume maior de água. Isso. A diferença, o pântano vai ter mais água e o brejo vai ter mais terra, vamos dizer assim, né? Que é mais, se você pisar no brejo, você pode morrer mais fácil que no pântano. Porque, igual, vamos lá, eu não sei dizer se, por exemplo, se o Pantanal, eu falaria que são pântanos, né? Talvez sim. Por exemplo, que lá na Flórida, o que tem lá tem muito pântano, né? E tem muito jacaré lá também. Mas lá não é chamado de Pantanal, né? O Pantanal, ele abrange o Brasil, Bolívia e Paraguai, né? Então, o existe uma Pantanal certa diferença entre esses dois, do ponto de lá com o Pantanal aqui. E o Pantanal lá fora é chamado de Chaco. Para quem não sabe, tem uma curiosidade, no Paraguai e na Bolívia é Chaco. Isso. Bom, voltando aqui, ó, o Matheus falou de 600 espécies de aves. É assim, galera, vai depender do site que você pesquisa, tá? E do ano que você pesquisou. Então vai ter essas diferenciações. Que nem eu pesquisei no site aqui, eu vou deixar também na descrição. É um site até legal, é o Brasil Escola. Lá, eles falam, segundo o IBGE, só que eu não vi a data, de espécies de aves vai ter 463, então é bem diferente do que o Matheus falou, é bem maior. De peixes vai ter 263, inclusive o pacu, que é o pacu não, o jaú, que vai ser o maior da região. De mamíferos, 132, répteis, 85 e anfíbios, 35. O Matheus falou as curiosidades, agora até para mim eu fiquei surpreso, eu vou falar as que eu vi aqui. Eu tinha falado que no Mato Grosso do Sul tinha menos, mas na verdade é ao contrário, no Mato Grosso do Sul tem 65% do Pantanal tá lá e os outros 35% no Mato Grosso. A ave símbolo do Pantanal, já falei aqui, que é a ave mais engraçada, que ela só tem uma consoante. Tuí, ui, 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 vai embora. Um monte de não para. Eu me empolguei aqui. Cadê aqui? Na época da cheia fica 80% as planícies alagadas. É bem comum no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, que é a sucuri, que pode chegar até 9 metros, bem pequenininha. Os jacarés são comuns no Pantanal.
e só ataca os humanos se os humanos for mexer com bicho. A maioria dos bichos é assim, né? Você vê um monte de... Aí você não vai lá mexer, né? Só se você quiser tirar foto e fazer selfie e jogar no Instagram, aí você vira alimento pros bichos. E isso é muito importante, galera, que poucas pessoas saibam, né? Eu particularmente não sabia. A Unesco considera o Pantanal como patrimônio natural e reserva da biosfera mundial. Então, olha a importância que tem um Pantanal para o Brasil e para os outros 2 países também. E o dia que se comemora o Dia do Pantanal é 2 de novembro, graças ao ambientalista Francisco Anselmo de Barros, que foi um ícone muito importante para o Pantanal. Essa aqui, eu não sei se você sabia essa aqui, Matheus. Segundo o site, tá? Há mais peixes no Pantanal do que todos os rios europeus juntos. Imagino. Eu, assim, não sabia, mas não imagino. Cara, e outra coisa, ó, eu vou até depois divulgar esse site. Sem querer, eu mexendo aqui, eu achei, ó. Cadê? Achei aqui. Deixa eu ver se é esse. Se o Pantanal fosse um país, olha que doideira, se ele fosse um país, ele seria o 39º com maior biodiversidade do mundo. Então, olha o tamanho do Pantanal e tudo isso. Galera, se vocês quiserem saber mais, eu achei bastante coisa interessante aqui. É um site, eu vou deixar disponível também, chamado Pantanal Oficial. Tá, vai ter todas as notícias ali, flora, cultura, gastronomia, turismo, fauna, notícias do MS e o MT também. Outra notícia, Matheus. Pode falar. Deixa eu ver. Não, você pode falar a notícia, que eu vou concluir um negócio aqui, um gancho que você tinha falado, mas termina a notícia aí, pode terminar. Essa notícia, combate ao fogo da Serra do Amolar chega ao 11º dia e ameaça a comunidade pantaneira. E eu não vi nenhum lugar divulgando isso. Começou 28 de setembro e até domingo passado, que foi dia 5, a brigada de lá estava trabalhando nisso. Então foi... Olha, cara, é bastante, viu? Já ultrapassou 12,8 mil hectares e os picos chegou a 42 hectares por hora. E 194 até o último domingo, que foi foi dia 5. Não tem mais notícias, tá? Desse paradeiro. Diz que se iniciou ali pela Bolívia e começou a se espalhar. E está justamente onde está a prefeitura de Corumbá. É que está pegando mais ali essa parte de Corumbá. Já deu estado de emergência para 90 dias. É lógico, você entra no site aqui, eles estão pedindo Pix, da brigada de lá, tá? Que é contato@brigadodopantanal.org.br, para ajudar com equipamentos, com colchões, com alimentos, porque o pessoal lá tá trabalhando, pelo que eu entendi aqui, 24 horas, e o nome e a base deles vai ser na Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é RPPN. Calma, que nome difícil. Acurizal. Eita. Que fica lá no Mato Grosso do Sul. É Acurizal. Mato Grosso e Bolívia. Tem um médico veterinário lá. Então, assim, galera, eu vou disponibilizar depois esse site, tá? Se vocês quiserem saber mais coisa do Pantanal, também tem no Instagram o site oficial do... o Instagram do Pantanal, que eles postam bastante coisa. Bom, era só isso aí que eu queria falar, Matheus. Se quiser falar mais coisa, pode mandar. Bom, isso, você falou aí da sucuri lá, né? Interessante, galera. Quem tem medo de cobra, lá se encontra das 2 espécies da segunda maior cobra do mundo. Bom, o que eu quero falar com isso? É a Eunex murinis e a Eunex notaeus, acho que é assim mesmo que pronuncia, né? São a Eunex murinis, que é a famosa sucuri verde, que é a que o Marcel falou, pode chegar até 9 metros. Até eu tenho ciência de que foram encontrados só até 5 metros. Registro cientificamente só até 5 metros.
E tem a Eunex notaeus, que é a sucuri amarela, que também é encontrada no Pantanal. Só que, porém, a sucuri amarela e a sucuri verde, ela pode ser encontrada no Pantanal, mas a sucuri amarela, ela não é encontrada na Amazônia como a sucuri verde é. Um adendo que eu quero fazer aqui, pessoal, sucuri é aquela mesma cobra que o pessoal fica falando da anaconda, né? Tanto é que esse filme passa no Brasil. Eu sei que a live aqui é falando sobre o Pantanal, mas aproveitando esse gancho, pessoal, eu tenho geralmente esses problemas, Marcelo, com o pessoal aqui que assiste esse filme e vem me perguntar se a cobra é daquele jeito. Para começar, a cobra não tem aquele tamanho todo. Segundo, se é quanto maior o bicho, mais lento ele vai ser, principalmente depois que ele come. Ali a cobra, tem um filme novo para lançar aí que tem até o Celton Mello, não sei, acho que é Celton Mello, que está para lançar e está falando da anaconda aí. E você travou para mim, viu, Marcelo? Essa imagem aqui. Eu não sei se é eu ou se é você. Porque eu estou usando aqui os dados mãos da Vivo, né? Então, galera, o bicho não é daquele jeito. É lógico que eu não estou recomendando aqui. Eu vi uma sucuri, ela é inofensiva, o que o Matheus falou. Deixa eu ir lá abraçar ela. É claro que não. Né? O bicho sai se sentir ameaçado, vai te atacar. Né? E a mordida daquele bicho é forte, o bicho tem força. Né? Então, eu não indico. Né? Mas é um animal que não tem costume, nós, seres humanos, não fazemos parte do cardápio do animal. Né? Negócio assim, Marcel, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na sua casa você come carne de cachorro? Não, cara. Então, porque não faz parte do seu cardápio. Mas pode acontecer... Pergunta pro chinês. Não, mas pode acontecer do ser humano também pode. Na China eles passaram a comer cachorro porque causa da fome, né? Que eu vou passar a comer. Se você for estudar a história, você vai ver isso daí. Mas o que eu quero dizer? Que isso tem a ver com a sucuri? O bicho pode atacar e comer? Pode, tem até relatos. Mas nós não fazemos parte do cardápio dele. Né? Igual vi lá, eu estou desmistificando aqui o que os filmes retratam. Os filmes retratam do animal. Por que isso é importante, Marcelo? Porque tem um relato no Instagram, tem um vídeo no Instagram recente que a sucuri isso acho que foi no Pantanal, agora não sei se foi no Pantanal ou se foi na Amazônia, não falava o vídeo. Ele está rodando aí no Instagram. A sucuri estava quieta lá, a sucuri grande, quieta lá, o cara passou de barco, não estava fazendo nada. O cara meteu o tiro na cabeça da bicha. Morreu na hora. Então, o que é isso? Isso é um crime ambiental. O bicho ele tem a importância dele pro Pantanal e pro bioma que ele está presente. E o bicho, só porque ele está ali, não quer dizer que ele vai te fazer o mal. É medo de você crescer dele, né? Então, algumas pessoas assistem filmes aí, que eu sou totalmente contra esse tipo de filme, nada contra o entretenimento, mas filmes que envolvem animais, principalmente serpente, como ruins, eu sou contra, porque o pessoal cria uma mistificação em torno daquilo ali e acaba matando o bicho por causa disso, e matando o bicho, eles causam impacto ambiental. Então, assim, por isso que o Marcel falou da sucuri. Eu aproveitei esse gancho, porque lá você viu bastante sucuri, também no Pantanal, tanto da amarela quanto da verde. E, pessoal, é um animal que não é o que os filmes retratam, né? É aquele animal que do nada vem de cima assim, o Marcel tá lá passeando, não, um passarinho, vai, vem te abocanha, enrola, e não funciona assim, né? Então, só para poder falar um pouquinho mesmo sobre esse animal aí, com relação aos filmes, o que é realmente a realidade. E falando de crime ambiental, cara, eu vi uma notícia hoje, né? É que eu nem lembrava. Há mais ou menos 10 anos foi condenado lá, entrou, né? Lá no Pantanal, um fazendeiro. Cara, o cara tem muita fazenda. Acho que o cara tem umas 50 fazendas. O cara é mais de não sei quantas cabeças de gado lá. Ele tinha investido, ele começou a desmatar, né? Fazer o desmatamento ilegal sem a permissão do órgão de lá. Investiu, cara, 20 milhões de... Não foi agrotóxico que eles falaram, foi um nome diferente lá, para poder matar mais as plantas, né? Aí saiu essa semana o julgamento. O cara gastou um dinheirão para desmatar mais. Aí essa semana saiu o julgamento dele.
O negócio chega a ser até meio complicado, né? Porque ele vai pagar a fiança de 1 milhão apenas, pelo tanto que ele desmatou, que vai lá pro órgão lá do Pantanal, que eu não sei, eu não vou nem lembrar o nome. Ele tinha pegado 2 anos, se eu não me engano, e 5 meses de prisão, só que aí o juiz conversou, não vai ser assim, vai para serviços comunitários. Então, é uma discrepância, né? Ainda mais, ele ainda mais, além disso, teve um rio lá específico, que de tanto ele jogar agrotóxico, acabou meio que poluindo o rio. Não sei se despoluiu, na matéria não fala, né? Mas acabou afetando um rio específico. Quando afeta, pode se tornar dano irreversível, né? Depende do dano que foi que deu lá. E assim, né, cara, a conta não bate, porque se o cara gastou 20 milhões para desmatar, o que 1 milhão vai fazer? Nada. E assim, se você desmatou, acabou. O que tinha de bicho ali, matou, não tem mais o que fazer. Até replantar, porque, cara, tem planta que leva 15 anos para florir, 20 anos. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, que é a jabuticaba-sabará, né? Quando você pesquisa a sabará, que é a principal, né, não é híbrida, ela pode levar até de 12 a 15 anos para dar a primeira frutificação. Verdade. Então, assim, imagine, o tanto vai saber o que foi desmatou, e o cara só pagar 1 milhão, que ainda vai para o fundo, e será que vai ser aplicado esse dinheiro de lá? Porque 1 milhão para 20 não bate, né? Mas fazer o quê? Não tem como nem discutir, porque a conta não fecha. Não tem. O investimento, ele é mais de 100%, cara. Não tem, assim, não tem lógica nem discutir isso daí. Ô, Marcelo, uma pergunta eu vou deixar você responder, porque a informação que eu tenho aqui, ela não sei se vai dar certo, mas, ó, o Adriano, ele lançou a pergunta: existe alguma tribo indígena que vive apenas no Pantanal? Eu sei das que já viveram, Adriano. Eu sei assim, de tribos que já viveram e ainda tem povos indígenas tradicionais que vivem em harmonia com o meio ambiente lá há séculos, mas como é na Amazônia, eu não sei se tem ainda. Os povos indígenas que habitaram lá, que é o povo Guató, Terena, Caduvel, é os 3 que eu conheço aqui. Eu não sei se o Marcel tem alguma outra informação. Não, deixa essa pergunta para mim não, cara, porque eu não sei não. Pode ficar aí então, você, cara. Sume bronca aí. Vamos lá, que eu consigo. Eu já preparo meus bolsos aqui para fazer rápido. Essa daí. O que a informação traz para mim aqui, Adriano? É o seguinte: no Pantanal ainda existem povos indígenas. Pergunta incisiva, hein, cara? Existem personagens que vivem em harmonia com o ambiente há séculos. As principais tribos indígenas que habitam ou historicamente habitaram o Pantanal são o povo Guató, que é o povo indígena mais associado ao Pantanal, que são índios considerados índios canoeiros, pois se deslocam principalmente pelos rios e canoas de troncos cavados. Eles vivem às margens dos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Taquari, e também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. São exímios pescadores e caçadores, povo Terena. Habita áreas próximas ao Pantanal, na região ali do Aquidauana. São agricultores, criadores de gado, tem parte de suas tradições mesmo vivendo próximas às cidades. Então, se mantém parte de tradição mesmo vivendo próxima à cidade, então tem povo indígena lá, e um deles é o Terena. O Caduveu, eu sabia que ia dar risada, Caduveu. Não, cara, eu tô tentando. Ai, cara, essa foi boa, cara. Essa foi boa. Eu gostei dessa aí, cara. Tive no território do Sudoeste, tá igual o gato salsicha da live passada. O povo caduvoso no Sudoeste do Pantanal, né? E também no Mato Grosso do Sul. São conhecidos por pinturas corporais, cerâmicas e artísticas. Então tem povos assim
que vivem naquela região. São esses três aí que habitam e habitaram historicamente. É lógico, com a expansão da raça, né, que da mistura de raças, né, muitos indígenas foram perdendo o seu costume, perdendo pouco, como é que fala, perdendo território, né? Eles acabam tendo seu território específico. E essa pergunta, cara, é interessante para a gente entender que quando a gente fala de indígena, a gente só aprende que é o Tupi-Guarani e o Guarani, né? Parece que não existe mais nenhum outro nativo do Brasil. E, cara, se você for pesquisar, cara, tem um monte de tribos aí, né? Que já habitaram, e eu não sei se restam ainda. Tem os Minuano, tem o... Pois é, os Boachados é da região onde eu venho lá, da cidade de Raul Soares lá. Então, os Minuano era daqui do sul. Tinha um outro do sul, cara. Eu esqueci agora o nome da tribo que foi extinta. O cara era brabo, viu? Charrua. Charrua, cara. Charrua. Os caras eram diferenciados, viu, meu? Os caras eram brabo. E sem contar a experiência, porque realmente a gente olha para o Brasil, assim, quando se fala indígena, eu acho interessante a sua comparação. Você vê falar Tupi-Guarani, não, mas vai muito mesmo. Charrua, você comentou, tem os Boachás, além do Tupi-Guarani, Guató, quem mais aqui? Terena, o Caduveu aqui também, isso que a gente está falando do Pantanal, né? Mas se for olhar aí, tem aqui do Nordeste também, tem uns outros nomes aqui que estão no Nordeste que eu nem sei de falar, que também tem muito aqui. Aí acaba, é um tema para live isso daí. É lógico que é um tema que foge do nosso ponto um pouco, né? Ele interliga alguns pontos, mas também foge, que ele é mais ligado à história. Mas... Etno, né? Então... É porque, assim, quando o pessoal fala da América Latina, o que vem? Maia, Inca e os Azteca, né? Que é uma região bem específica. O resto, cara, é esquecido. Aí quando sobe lá para os Estados Unidos, vai ter os Apache, vai ter o... Eu só lembro Apache. Mas lá era 3 maiores lá, né? Os Tomahawks, lembrei o outro. Então, esses são os que tem aqui, né? Que encontrado aqui no Brasil. O celular está em 1%. Agora que eu fui ver, peraí. Não, ixi, já me deixou sozinho na live. Então, e para achar, é até difícil. Eu, pelo menos, nunca achei um livro, uma pesquisa específica para decifrar esses povos indígenas. Indígenas não, né? Nativos do Brasil. Porque eu acredito que tem também pouco estudo, né? Qualquer um que vai se interessar para pesquisar os nativos daqui, né? E se algumas tribos vão deixar também estudar. A questão é da região, né? Que você está, por exemplo, aí você está no Paraná, né? Eu conheço em Minas, agora estou aqui no Nordeste. Então, cada lugar tem a sua tribo, né? Diferença, não é só... O Brasil é um país muito grande, né? Então, não existe só Tupi-Guarani, né? Tem várias outras tribos aí também. Tem. Qual que eram os indígenas aí da Caatinga, do Cerrado? O dos Pampas vai ser os Charruas ali, né? Charruas Minuano. Lá do Atlético tinha uns Boachados lá da região lá, né? É porque, assim, eu acho que Tupi-Guarani é mais ali da região do Amazonas, né? Que o pessoal conhece, é isso mesmo? Ele vai pegar ali o Paraguai, cara. Eu não sei se vai ter alguma parte aqui da Mata Atlântica, viu? Então, porque tem os Tupi, os Tupi-Guarani e os Guarani, né? É um tema para uma live isso daí. Isso é um tema pra live. Isso aí é bem... Porra! Que dia é o dia do índio? Hã? O dia do índio podia fazer, né? Eu nem sei se já passou o dia do índio. Porque assim, ó, por que é uma coisa que é um tema para uma live? Porque a gente pode linkar o que os índios fazem em defesa do meio ambiente, porque eles têm muito conhecimento.
do meio ambiente. Eles conseguem o meio ambiente sem degradar o meio ambiente. Então, Então, pegar aqui um pouco do Pantanal, eu tenho que abrir aqui. Não, fala aí, Matheus, eu te interrompi à toa. Deixa eu achar aqui, que vai ficar mais fácil. Vai falando aí a sua... Sei lá o que você tá falando aí. Eu quero achar uma coisa aqui pra gente... Fui bem específico, né? A gente tem 52 segundos de live. Mas o que acontece? Falando sobre isso, a gente pode linkar, fazer uma live, especificamente no Dia do Índio. Tem que ver aqui, ó, Dia do Índio. Vamos ver aqui, ó. Eu quero achar uma coisa aqui que... aqui, achei, ó. Procurando no lugar errado. Já passou, viu? É 19 de abril, o Dia do Índio. Mas é interessante, não faz muito tempo não que passou. Não, faz não. A gente tá quase no final do ano. faz pouquinho. Mas é assim, dá para poder falar alguma coisa do índio com relação à biologia, viu, Marcelo? A gente pode trazer esse tema, pode pensar nesse tema aí. Dá também. É lógico que a gente já tem aí o nosso roteiro de lives, né? Mas para o ano que vem, a gente pode planejar uma live dessa no Dia do Índio aí. Aqui, ó, achei, ó. Quem quiser saber, é até interessante esse livro, tá? Só que assim, tem que ter uma paciência interessante. Pantanal, Contos de um Guia, qual o nome? É um John Conigan. Ele não é brasileiro. Ele é, se não me falha a memória, americano. Ele serviu de guia no Pantanal durante muito tempo. Ele mostra ali uma fazenda bodoquena que ele trabalhou. E tem 416 páginas. É interessante ver a visão de um guia, né, desse livro, que mostra a realidade do Pantanal. O cara tem uma parte no livro que ele fala que tem que ser tudo fechado de noite por causa de mosquito. Muito mosquito, tem que ser tudo em tela. E também para não entrar escorpião, entrar sapo, entrar cobra, onde os guias dormiam. E ele fala que para ir no banheiro, ele tinha que ter cuidado com a luz apagada para não chamar bicho. Ele tinha que fechar a porta e acender a luz. E ter cuidado ainda, por causa do tanto de bicho que aparecia lá. E fala também um Dia do Índio, Marechal Rondon. Marechal Rondon fica aqui perto, inclusive. E ele fala que um dos problemas lá, cara, era repelente, você acredita? E Porque o pessoal passava repelente, aí via uns bichos e ficava lambendo os repelentes. E o pessoal deixava, porque os bichos estavam perto, né? Ainda mais o veado. É o veado catingueiro que vai ter lá ou o mateiro? Fica os dois, né? Eu jogo agora, eu tenho que pesquisar isso daí, se é o catingueiro ou se é o outro, viu? Algum serviço lá, né? É um veado. Aí vocês pensam o veado que for melhor, o veado do Pantanal. Dá pra fazer também uma live só de servídeos, né? Apesar que no Brasil não tem muito. É servídeo, né? Eu acho que o catingueiro, eu não sei se ele tem distribuição lá. Teria que ver, ó. Vamos ver aqui, já que você falou aí, ó. Você chega lá, você chama de veado catingueiro. Se ele atender, é ele. Se ele não atender, é o outro. Tem essa... Se ele não vai falar, se ele falar... É assim, se ele ficar, ele é o catingueiro. Se ele correr, ele é o mateiro. Pronto. Nem tem ele lá, viu, assim, tá? É encontrado ele em 5 biomas, né? Ele só não é... O veado catingueiro só tá falando que ele não é encontrado no Brasil, né? Na Caatinga, eles foram encontrados na Amazônia. Deixa eu ver. Ele é encontrado todo o território nacional, com exceção da Amazônia, mas ele é encontrado na Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e no Pampa. Você acha o catingueiro? Bom, Matheus, fala aí suas redes sociais aí, que já estamos já nos finais
da live? Considerações finais. A live hoje estava boa, eu me empolguei aqui também com a live. Eu também aqui, então, e olha que é pequeno, né, Pantanal, né? É pequeno, mas tem muito assunto, né? Bom, galera, minhas redes sociais, né? O que eu estou mais ativo, estou tendo tempo mais ultimamente, é o meu Instagram, Matheus Biofoto, viu? Lá, se vocês quiserem mandar a identificação de alguma ave, alguma pergunta, pode mandar lá no meu direct, eu vou estar disposto a responder. Por aqui, esse canal, eu estou com o Marcel, mas ainda tenho que começar a postar vídeo, eu tenho que organizar meu roteiro, né? Estou correndo atrás aqui, que é o Natureza Alada, né? E o Bird Nerd, que está no TikTok também, né? Isso é a influência do Marcel, não ia entrar no TikTok, não. Tá dizendo TikTok. Aí eu criei lá o Bird cara. Nerd. Vamos monetizar. Não, faz um negócio no TikTok, tá bom. Aí eu criei lá, mas o que eu tenho que começar a postar também. Então, E é engraçado. É engraçado que de visualização de não só de vídeo como de foto, mais rápido é o TikTok. Porque o Instagram ele demora um pouco, né? O TikTok você posta lá o algoritmo dele ele é melhor que poder alcançar. Ainda mais se as pessoas vão curtindo, ele parece que entrega mais. O Instagram não, ele dá uma segurada. YouTube, para fazer live, tem um TikTok. Eu nunca fiz um TikTok, né? Mas eu acredito que o YouTube ainda consegue ser a maior plataforma ainda para vídeo. TikTok? Oi? O TikTok dá para fazer live também? Dá, mas me falaram assim, você tem que ter um tanto de seguidores, aí tem um limite para você fazer, entendeu? Tem tudo esses... É que nem aqui. Você abrir uma live, você tem que ter 100 seguidores. Aí você abre a live. Aí conforme você vai ganhando, vai abrindo outros parâmetros, né? Tem no TikTok agora, com 1000 pessoas fazer live. Eles colocaram isso porque acredito que agora ninguém faz mais live em Instagram, né? A gente tava fazendo antes de passar para cá, né? Mas a rotatividade lá é bem pouca, né? Vamos dizer assim. Aqui a rotatividade é maior, né? Antes de falar a minha, ó o que eu achei hoje, Matheus. Você conhece essa pena aqui? Você já viu esse passarinho? Não, da buraqueira não é, não. Da buraqueira? Não. Não da buraqueira, não. O buraqueira não é também. Rapaz, tá me lembrando agora a pena do Rupornes. Esse é de quem? Choca Barrata. Olha só, Choca Barrata? Depois você... Cara, eu sei porque eu já tenho ela aqui. Eu achei grande para ser uma Choca. Pô, sabia não. Da Choca, cara. Eu tenho porque eu achei mais aqui dela. Uhum. E tem aquela, como que eu sei? Porque é a única que eu ouço cantar aqui e tem essa coloração. Canário, aqui tem canário e rolinha, né? E não tem como. E às vezes, outro dia apareceu... Ai, cara, foi um sanhaço aqui, apareceu. Um monte de sanhaço. Mas qual o sonhaço que apareceu? O azul ou o verde? Que tem um coqueiro e um sonhaço. Ele é o peito meio cinza. Ele tava de longe, cinzento. Cara. Eu fui tentar tirar foto, mas a foto saiu horrível. Olha um monte, cara. Saiaca. E eu não sabia que era sanhaço. Sem querer, eu mexi na internet e apareceu sanhaço. Falei, o bicho que apareceu lá em casa. Mas quase com certeza que você viu aí é o cinzento, Trapo Saiaca. Bom, galera. Ele é mais negócio. Falar aqui minhas redes, tá? O YouTube tá aí. Não vou falar porque tá aí, né? O Instagram é... Qual é o meu Instagram, Matheus? Esqueci. Barreto.marcial. Eu esqueci, cara. E o TikTok é bio.barreto. Eu tô tentando trocar o nome, mas tá difícil, viu? E é isso aí, cara. Segue a gente aí, tanto eu, o Matheus aí, em todas as redes sociais. Tem LinkedIn, né? Quem tem interesse, mas o LinkedIn é bem parado, mas tem lá, né? Tem umas publicações lá antigas, mas tem. LinkedIn?
Eu é difícil usar, eu dou uma parada. Administrar muitas redes sociais é meio complicado. Não, você fica meio doido assim. Agradeço aí, ó, com essas 2 penas. Essa aqui é o que eu ganhei, eu já mostrei pro Matheus, ó. Vou fechar com essas 2 penas, que eu sou colecionador de penas. Qualquer hora eu vou mostrar na live, Matheus, todas as penas que eu tenho aqui. Vou ficar uma live só mostrando pena. Vamos fazer uma live só das penas do Marcelo ali. Cara, sem brincadeira, deve ter mais de 20 espécies aqui, viu? De ave. Agora, muitas eu não tenho nem ideia. Muitas eu sei porque eu vi, né? Agora outras, só peguei e tá aí. Obrigado, galera, pela companhia de todos. Obrigado aí para quem for assistir semana que vem. Vamos estar postando aí. E é isso. Tenha uma boa semana. Fique com Deus e até semana que vem. Obrigado, boa noite, com Deus, galera. Até a semana que vem.